A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para falar mais uma vez da sua palavra. E eu estava aqui pensando no começo da gravação do vídeo, tantas palavras que o Senhor tem dado a nós, e eu estava aqui meditando em quantos ensinamentos o Senhor tem liberado para o seu povo, quantas palavras maravilhosas o povo de Deus tem a oportunidade de ouvir. E eu estava aqui pensando que nós próprios já recebemos muitas palavras do Senhor, muitas palavras maravilhosas que nós podemos compreender e entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. E eu estava aqui pensando na grandeza, na misericórdia, de quão profundo é o amor de Deus para com todos nós, meus irmãos. Porque tantas palavras nós temos recebido da parte do Senhor. E nesse momento que eu estava aqui parando para pensar, eu pude ver que Deus é bom. Eu pude ter mais uma prova da bondade de Deus na nossa vida, porque são tantas palavras que eu já ouvi e são tantas palavras que nós temos a oportunidade de assistir, de entender, de compreender, de guardar no coração. Hoje nós vivemos numa era de facilidade, onde todos, ou quase todos, têm condições de comprar um aparelho de celular. E hoje a maioria dos aparelhos, eu posso dizer todos os aparelhos que são vendidos, ele já tem essa opção para você navegar na internet. E se você entrar no canal do YouTube, você vai ter a oportunidade de assistir ali muitas pregações. Eu creio que também pelo Face e por outros meios da internet que pode ser propagado a palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso não é fato, é realidade. Nós temos certeza de que nós já podemos contemplar tantos ensinamentos maravilhosos dados por tantos homens de Deus, a qual foram separados por Deus para pregar o Evangelho. E eu estava aqui me perguntando por quê? Porque tem tudo a ver com a palavra que Deus nos deu hoje. Eu estava aqui me perguntando o porquê de tantas palavras que o Senhor tem dado a nós, o porquê de tantos ensinamentos, o porquê de tanta facilidade que os homens têm hoje de poder ouvir a palavra de Deus, de poder se voltar para os caminhos de Deus. Eu estava aqui me perguntando o porquê de tantos ensinamentos maravilhosos, o porquê que hoje muitas pessoas estão podendo abrir os seus olhos espirituais através da palavra de Deus que está sendo pregada no mundo todo pelos servos do Senhor, homens e mulheres de Deus que o Senhor separou para pregar a sua palavra. E a pergunta que eu estava me fazendo é: o porquê de tudo isso? Qual é a conclusão de tudo isso? Eu me fiz essa pergunta porque tem tudo a ver com a palavra que o Senhor irá nos falar hoje nessa noite. Então, a resposta de tudo isso está aqui na palavra que eu vou pedir para você abrir agora. Se você estiver me acompanhando com a palavra do Senhor, abra aí no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13. Tá? Eclesiastes 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido
a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, aqui está a resposta porque eu estava falando com você no começo dessa gravação. Aqui está a resposta ao porquê de tantas palavras que o Senhor tem dado a nós, o porquê de tantos ensinamentos que o Senhor tem dado a nós, o porquê que Ele ainda não desistiu de nos ensinar, de nos instruir, ainda Ele achando em nós soberba, ainda Ele achando em nós fraqueza, ainda Ele encontrando em nós pecados. Eu creio, irmãos, piamente, que uma das respostas é para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar e todos forem ressuscitados, quando chegar o grande dia do juízo, nós seremos indesculpáveis por não ter mudado, por não ter dado ouvido à palavra do Senhor, por não ter feito caso, muitas das vezes, das instruções que o Senhor tem dado a nós, dos ensinamentos que nós temos recebido da parte do Senhor. Então eu creio que um dos motivos de tantas palavras que o Senhor tem dado a nós, de tantas pregações maravilhosas ao qual eu e você temos a oportunidade de ouvir, de ver pelas redes sociais, pelo canal no YouTube, de pastores comprometidos com a palavra, de homens, de mulheres comprometidos com a palavra do Senhor. Eu creio que um dos motivos de nós ouvirmos tanta palavra assim é que naquele grande dia, irmãos, nós seremos indesculpáveis por não ter dado crédito, por não ter dado ouvido à palavra do Senhor. Então, era isso que eu estava imaginando aqui no começo do vídeo e fiz isso até para que você também pudesse também analisar junto comigo e pudesse parar um pouco e pensar o porquê de você ter tido tanta oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O porquê que você já ouviu inúmeras pregações, o porquê que Deus já deu a você tantas palavras através de homens e mulheres de Deus, e até mesmo quando você se disponibiliza a ler a palavra de Deus, pedir uma palavra para Deus e Deus não só dá a palavra para você, mas lhe dá um entendimento para que você venha entender e compreender a palavra. Então, tudo isso eu estava aqui pensando, analisando e tinha tudo a ver com a palavra que o Senhor me deu aqui hoje na igreja. E está aqui no livro de Eclesiastes, nós acabamos de ler, capítulo número 12, versículo número 13. O porquê de tantas palavras, o porquê de tantos ensinamentos, é exatamente isso. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós temos, irmãos, nós temos um dever para cumprir com o nosso Criador e nosso Senhor. Eu creio que muitos de nós temos sido negligentes, nós temos sido desobedientes com o Senhor, porque se você for parar para analisar quase todas as palavras que o Senhor tem dado a nós, Ele, ali no meio da sua palavra, Ele nos ensina o temor para com Deus. E quando a palavra de Deus diz o temor para com Deus, não é tenho medo de Deus, eu tenho medo do que Deus pode fazer, eu tenho medo do poder de Deus. Não é isso. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que temer a Deus, nós temos que ter prazer em obedecer a sua voz. Nós temos que ter prazer em cumprir com o chamado que Ele tem feito a nós, cumprir com as ordenanças que o próprio Deus tem dado para que eu e você venhamos cumprir. E a sua palavra, a palavra que nós acabamos de ler, ela fala exatamente disso.
Se eu e você já tivemos a oportunidade de ouvir e ver inúmeras pregações de todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, se eu e você já tivemos a oportunidade de ouvir pregações de todos os livros da Bíblia, ele está dizendo que em cada pregação que você ouviu, em cada palavra que foi proferida de um homem e de uma mulher de Deus, para mim e para você, ali no meio, a conclusão daquela palavra, a suma daquilo ali, era que eu e você tivéssemos temor no nosso coração para com o nosso Criador. Então, toda a pregação dada por Deus, toda a palavra dada por Deus, que os homens e as mulheres de Deus, eles nos repassam, a suma daquilo, a conclusão daquilo, a primeira coisa que tem que gerar em nós é o temor diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Irmãos, eu vou ser sincero e honesto com vocês. Hoje está tão difícil nós acharmos alguém que teme a Deus, porque parece que ficou tão banal a injustiça. Irmão, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão cruéis, que para muitos o certo parece errado. Para muitos ser justo ficou coisa do passado. Para muitos ser fiel a Deus é porque o homem, a mulher quer ser crente demais. Mas não é, irmãos. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder o temor para com o Senhor. Porque quando se perde o temor para com o Senhor, acontece o que está acontecendo hoje. É uma vergonha. Tem muitos crentes que são uma vergonha. Não tem dado bom testemunho, não tem sido fiel ao Senhor, não tem prazer na lei do Senhor, não teme a Deus. Na igreja parece um santo, mas fora da igreja chama palavrão, vive discutindo com um e com o outro, vive procurando confusão com um e com o outro, se mete na vida de um e de outro, rouba, fala mal do seu vizinho, fala mal dos seus filhos, fala mal de tantas pessoas. Eu vejo, irmãos, que o temor tem sido deixado para trás, tem se esquecido hoje de temer ao Senhor. Então, se você teve essa oportunidade de assistir essa pregação, de ouvir mais uma palavra do Senhor, fique tranquilo, fique tranquila, porque de inúmeras repreensões que nós já recebemos, essa é mais uma. O Senhor está nos ensinando, nos mostrando que nós devemos temer a Deus. Se todos pensassem dessa forma, que forma? O que eu irei te falar agora, eu e você temos que cuidarmos de nós. Se o teu irmão não quer temer, você precisa temer. Se o teu vizinho, teu marido, teu filho, tua filha, o teu amigo mais próximo não quer servir a Deus, mas você precisa servir. Você precisa servir, porque você não vai responder pelos outros, a não ser que Deus te chame para te pastorear o seu rebanho. Aí sim, você irá responder por aqueles que você permitiu que se afastassem dos caminhos do Senhor e você não foi lá atrás para pregar o Evangelho, para anunciar a verdade, fizesse com que aquela ovelha voltasse de novo. Mas, enquanto isso, você precisa pensar dessa forma, eu preciso pensar dessa forma. Se hoje está difícil ser justo, eu preciso ser, você precisa ser. Se hoje ninguém quer mais obedecer ao Senhor, eu preciso obedecer, você precisa obedecer. Os homens não vão aplaudir esse tipo de pessoas. Os homens não vão estender tapete para esse tipo de pessoas. Na realidade, ninguém quer isso. Eu não quero tapete vermelho, eu não quero ser aplaudido por ninguém, e eu creio que você também não. Mas o que nós queremos e que nós temos que desejar ansiosamente é agradarmos ao nosso Criador, agradarmos ao nosso Senhor. Então, irmãos, a palavra que o Senhor nos ensina hoje, nesse momento, para agora,
é isso. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Em outras palavras, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus. Em outras palavras, de todas as pregações que você já ouviu, de Gênesis e Apocalipse, dadas pelos homens de Deus através do Espírito Santo do nosso Senhor, a conclusão de todas essas pregações é temor, respeito, amor para com o nosso Deus. Então, irmãos, pense diferente a partir de hoje, que eu também me esforçarei para pensar dessa forma. De que forma? Se o meu irmão não quer servir, eu preciso servir. Se meu marido não quer temer, eu quero temer. Se a minha mãe não quer temer a Deus, mas eu preciso temer a Deus, porque é o que a palavra nos ensina, é o que a palavra nos mostra. É a conclusão, o que nós estamos lendo aqui, irmãos, é a conclusão de toda a Bíblia. Você não precisa compreender toda ela, se você compreender apenas isso que nós iremos aprender hoje aqui com o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa é temer a Deus. Quando a palavra de Deus fala, a suma é: teme a Deus, ele está dizendo: ame a Deus, seja obediente ao teu Senhor, seja propício a obedecer tudo o que o Senhor nos ensina, tudo o que o Senhor nos manda. Seja fiel a Deus. Quando nós tememos a Deus, amados, isso prova que nós somos sábios. Quando há temor no meu coração, no teu coração, isso prova que há sabedoria em nós, que nós não agimos com loucura, que nós verdadeiramente amamos o Senhor. Então, meus irmãos, eu creio que é momento de nós nos empenharmos para colocarmos em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Eu creio que nós já recebemos muitas palavras vindas da parte do Senhor, nós já recebemos muitos ensinamentos e eu sei que muitos já frutificaram, mas eu também sei que a maioria não tem dado os frutos que o Senhor requer que venha a dar. Eu creio que muitos, mesmo ouvindo essa palavra, não têm se arrependido dos seus pecados, não têm se arrependido da sua maldade, ainda continua praticando aquilo que o Senhor desaprova, ainda continua tendo prazer no pecado. E a palavra de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, grita nas praças, grita para os homens, para que eles atentem os ensinamentos, os conselhos maravilhosos que o Senhor tem dado a nós. Então, meus irmãos, eu creio que agora é o momento de nós temermos o Senhor. Veja ao teu redor, veja hoje, a maioria dos irmãos, a maioria dos pastores já não tem mais temor de Deus, fazem o que querem e pensam que Deus não está vendo, praticam as obras desaprováveis diante do Senhor e pensam que vai ficar por isso mesmo, que Deus não pune, que Deus não vê, que Deus está alheio a essas coisas. Então, meus irmãos, é hora de nós temermos a Deus. Isso é a suma, isso é a conclusão de todas as palavras que nós temos ouvido. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. E a outra coisa, e guarda os seus mandamentos. Então, nós precisamos temer. Nós só conseguiremos, entenda, escute o que eu vou te dizer, nós só conseguiremos guardar os mandamentos do Senhor se antes nós temermos a Deus. Não adianta você dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer. Se não há temor no teu coração, você não vai fazer. Você vai ter prazer pelo pecado, você vai ter prazer pelo mal, você vai ter prazer pelas obras infrutíferas. Então, antes que você dobre o teu joelho, antes que você
olhe para os céus e clame a Deus, pedindo para Ele que você venha obedecer os seus mandamentos, peça para Ele que Ele coloque no teu coração temor, o temor. Então a palavra de Deus está nos ensinando de tudo o que se tem ouvido, de todas as palavras que o Senhor tem dado, de tudo que o Senhor tem nos ensinado. A conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Apenas isso, irmãos. Eu e você não precisamos servir a nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos. Eu e você não precisamos servir os desejos daquele teu amigo, daquela tua amiga que só te leva para a perdição, que só te leva para caminhos que irão te distanciar ainda mais de Deus. Você precisa obedecer aos ensinamentos que o Senhor tem dado. E não venha você me dizer que você não sabe o que o Senhor quer de você, o que o Senhor espera de você. Porque o que o Senhor quer e espera de você é exatamente isso, que haja temor no teu coração, porque havendo temor no teu coração, você consegue amar o teu próximo, você consegue viver em paz com todas as pessoas, você consegue obedecer a Deus, temer a Deus, você consegue fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs que agora têm a oportunidade de me ver, a palavra do Senhor está nos ensinando hoje em alto e bom som. É necessário que haja temor no teu coração. É necessário que você venha respeitar o teu Deus. É necessário que você venha ter a consciência que tudo que você tem feito, que tudo que eu tenho feito e falado, o Senhor tem contemplado, o Senhor tem visto. Isso não, de forma alguma, de maneira alguma, o tempo, os anos apagará as obras que eu pratico, sejam elas boas, sejam elas más. O tempo jamais apagará essas obras diante da memória do Senhor. Ele tem toda guardada, tanto as minhas obras como as obras de todos os homens que já viveram na face da terra. Então, meus irmãos, eu creio que agora é momento, é hora de nós nos disponibilizarmos para fazer a vontade do Senhor. É hora de nós colocarmos e atentarmos no nosso coração de obedecer os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor estão tudo aqui encurtidos nessa palavra. O Senhor nos ensina que nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos viver em paz com nossos irmãos. Nós precisamos abençoar. E aqueles que nos perseguem, nós temos que orar. E muitos de nós temos negligenciado essas coisas, meus irmãos. Então, o Senhor hoje está nos ensinando de inúmeras palavras que Ele já nos deu e irá nos dar, porque eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está dizendo de todas as palavras que eu dei a vocês e eu ainda darei a vocês, a conclusão de tudo aquilo é temer. Eu enviei essas palavras para que você venha temer, para que você venha obedecer, para que você venha dar ouvido aos meus mandamentos, o Senhor está dizendo. Agora, por que eu tenho que temer e eu tenho que obedecer? O próprio final do versículo de número 13 explica por que eu tenho que temer. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Agora, por que eu tenho que temer? Ele vai dizer: porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, é meu dever, é nosso dever diante de Deus. Que dever, pastor? Temer, guardar os seus mandamentos. Eu tenho visto, irmãos, que parece que quanto mais é ensinado a palavra de Deus, quanto mais é ensinado a verdade, os homens eles entendem completamente diferente. Os homens entendem de uma forma que não é para entender. Eu não sei o que acontece. Uma vez alguém pregou na igreja sobre dízimo, que o dízimo você tem que dar é 10% daquilo que você recebe. Tá até ali tudo bem. Depois eu vi o comentário de alguém que entendeu totalmente diferente. O pastor nem falou naquilo e a pessoa pensou que tivesse falado. Olha o que a pessoa entendeu.
então você tem que dar tudo para a igreja, então se eu tiver 2 galinhas, se eu vender, eu tenho que dar todo o dinheiro para a igreja. Não, não é isso. Não foi ensinado isso. Então, irmãos, eu te dei esse exemplo porque parece que hoje os homens eles entendem totalmente diferente do que a palavra tem ensinado. Eu tenho visto que em vez de temer a Deus, eles têm temido aos homens. Eu tenho visto que os homens, em vez de temer a Deus, eles têm temido a outros homens. Eu cansei de ver irmãos fazendo coisas de errada e quando o pastor chega perto, o pastor está vindo ali, vamos, teme o pastor. Esquece que Deus conhece as tuas ações, que Deus conhece as tuas obras, que Deus conhece todas as palavras que passam pela nossa mente, pelo nosso coração. Então, irmãos, em vez de temer aos homens, tema a Deus. Em vez de temer o que os homens vão pensar de você, se você fazer aquilo, eu não vou fazer isso porque isso vai agradar a Deus, mas vai desagradar o fulano. Isso aqui vai agradar a Deus, mas vai desagradar o meu vizinho, meu amigo. Epa, irmãos, decisões nós temos que tomar todos os dias. Então quer dizer que você vai preferir agradar o teu irmão, agradar o teu vizinho, agradar o teu parente, desagradar ao teu Senhor, aquele que tudo por nós executa? Isso está errado, esses pensamentos estão errados. Você e eu, nós precisamos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Agora, por que isso? A palavra diz porque isso é dever de todo homem. Isso é dever meu, é seu. Você já aceitou Jesus como o único verdadeiro Salvador da sua vida? Já? Amém? Então é dever seu. E olha que a palavra de Deus diz, ele está dizendo, isso é dever de todo homem. Então, irmãos, tanto aqueles que têm a Jesus como seu único verdadeiro Salvador, como aqueles que não têm. É dever nosso temer a Deus. É dever nosso fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que apraz ao nosso Deus. E nós temos negligenciado isso. Nós não temos cumprido com esse dever. É dever meu e seu temer, é dever meu e seu obedecer os mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, a partir de agora, a partir de hoje, vamos fazer diferente, façamos diferente, que o Senhor coloque temor no nosso coração, que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia, que é infindável na minha e na tua vida, para que eu e você possamos andar de cabeça erguida diante do nosso Senhor, que nós temos feito o que Ele tem nos mandado, que quando tem uma decisão para nós tomarmos, nós sempre iremos tomar pelaquilo que é certo, pelaquilo que agrada ao Senhor, pelaquilo que é justo, pelaquilo que é correto. E eu sei que muitas das vezes você vai desagradar as outras pessoas, mas isso não deve importar para você. Você precisa agradar o seu Deus, você precisa agradar o seu Senhor, você precisa temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso é dever meu e seu, é dever que Deus impôs para mim e para você. Então, não sejamos mais negligentes, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, essas palavras, esses ensinamentos, a nossa rebeldia, a nossa rebelião, nossos pecados contra Deus, isso não venha a ser um peso para nós no dia do juízo, e que nós possamos escapar da ira vindoura que virá sobre todos na face da terra. Então, meus irmãos, a palavra foi clara para mim e para você, que nós temos que temer a Deus, que nós temos que guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque isso é dever de todos os homens, isso é dever meu, isso é dever seu. Mas por que isso é dever? Por que eu tenho que praticar isso? Por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que dar ouvido aos seus mandamentos? Primeiramente, porque é dever meu e seu, nós aprendemos aqui. E segundo, está aqui no versículo de número 14, acompanhe comigo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas,
quer sejam mais. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Então, vejam quão maravilhosa palavra o Senhor tem dado para nós hoje, nesse momento. E quão grande oportunidade de nós nos arrependermos o Senhor tem dado agora. Por quê? Porque Ele tem nos ensinado. Todos esses que estão tendo a oportunidade de assistir essa pregação, hoje e daqui posteriormente, com quantos anos depois eu não sei, todos que tiveram a oportunidade de ouvir e ver essa pregação, eles serão indesculpáveis, porque nós estamos tendo a oportunidade de aprender com o Espírito Santo de Deus, que é dever nosso, que é dever de todos os homens, se é dever daqueles que estão distantes. Imagina de mim e de você que estamos na presença de Deus. Imagina de mim e de você que nos congregamos, que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. É dever meu e seu temer e guardar os seus mandamentos. Mas por quê? Porque isso é dever. E a segunda coisa, o porquê disso? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Se hoje você está tendo a oportunidade de assistir essa pregação e houver temor no teu coração, obediência, respeito para com o teu Senhor, então isso vai ser trago à tona um dia que eu não sei que dia será, eu não sei quando será, eu não sei, ninguém sabe a volta de Cristo, ninguém sabe quando o Senhor irá retornar, mas Ele está dizendo que vai chegar um dia que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Ou seja, irmãos, nenhuma obra minha e tua que eu praticar, que você praticar, irá ficar escondida diante do Senhor. É o que a palavra de Deus está dizendo. Por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que obedecer? Porque isso é dever meu e seu, imposto pelo nosso Deus. Foi Ele que impôs para mim e para você, para que eu e você viesse temer e cumprir com os mandamentos dele. Mas também um outro motivo disso tudo, de temer e de obedecer os mandamentos do Senhor, é porque um dia as nossas obras elas vão ser tragas, elas vão ser expostas diante de Deus, tanto aquelas que os homens estão tendo a oportunidade de ver, como aquelas que só Deus sabe, e você e eu. É o que a palavra de Deus está dizendo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, atente para isso aqui, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se houver temor no meu e no teu coração, irmãos, se o Senhor colocar agora nesse momento, ou se já há temor, e o Senhor vai derramar ainda mais temor no meu e no teu coração, naquele grande dia, quando o Senhor trazer as obras de todos os homens à tona, aquelas que estão escondidas, tanto as boas como as más, quando esse dia chegar, quando isso acontecer, se houver temor no meu e no teu coração hoje, até o dia de Cristo, até o dia da nossa morte, nós não teremos de que se envergonhar, irmãos. Nós não passaremos vergonha. Pelo contrário, só vai haver em nós alegria. Alegria, porque todo o sofrimento que eu e você passarmos por obedecer a palavra de Deus, toda a aflição que eu e você enfrentarmos por ser fiel a Deus, por temer a Deus, isso vai ser convertido em alegria contínua, perpétua, para o resto da nossa vida. Essa alegria jamais vai sair de nós. Então, mas se não houver temor, nós passaremos vergonha, irmãos, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está nos ensinando, porque Deus há de trazer a juízo. Chegará um dia em que eu e você estaremos sentados diante do trono branco e seremos julgados. As obras que eu e você praticamos, aquelas que os homens viram e aplaudiram, aquelas que os homens condenaram, ou aquelas que estão ocultas debaixo do tapete, a qual só eu e você sabemos, e Deus.
Isso tudo vai ser trago à tona, isso tudo vai ser descortinado, isso tudo vai ser mostrado diante de Deus, de Jesus, dos seus anjos, daqueles que o servem, diante dos homens. Então nós não temos noção da vergonha que vai ser naquele grande dia, se nós desprezarmos tão grande ensinamento, tão grande palavra, a qual o Senhor tem dado para nós. Então, meus irmãos, nós temos que ficar cientes de que um dia nós seremos julgados, de que ninguém irá escapar desse juízo. Pode ser o mais santo, pode ser o homem mais perverso, aquele que nunca derramou sangue, mas aquele que também derramou bastante sangue. Todos nós estaremos um dia diante de Deus e seremos julgados pelas nossas obras. É por isso que o Senhor, na sua infinita misericórdia, infinita bondade, tem dado essa palavra para nós, tem nos ensinado mais uma vez, porque Ele sabe o coração que tem temor, Ele sabe quem são aqueles que estão dentro da igreja e estão servindo a Deus com integridade, fidelidade e inteireza de coração. Eles sabem quem são aqueles que fizeram aliança com Ele e estão sendo fiéis a essa aliança. Ele conhece aqueles que fizeram votos com Ele e têm cumprido até hoje o voto. Então, meus irmãos, chegará um dia em que nós não vamos mais poder nos esconder. Chegará um dia em que a soberba virá à tona, a mentira virá à tona, o adultério virá à tona, as obras más virá à tona, porque é a palavra que está dizendo, é a palavra que está nos ensinando. E aí, se não houver temor no meu, no teu coração, se não houver obediência, respeito, amor para com o nosso Deus, não restará outra coisa para nós a não ser vergonha e condenação eterna, juízo eterno. Então, atentem, meus irmãos, atentem, homens e mulheres que estão assistindo essa pregação nesse momento, para a grande misericórdia de Deus, para o grande amor de Deus na nossa vida, nos ensinando, nos mostrando, nos exortando que nós precisamos temer, que nós precisamos obedecer os seus mandamentos, que muitos de nós temos sido negligentes, não temos dado ouvido, não temos dado crédito à palavra de Deus, que muitos de nós temos permitido que o inimigo da nossa alma venha roubar a palavra de Deus tão rapidamente do nosso coração. Oh, meus irmãos, tema ao Senhor, guarde essas palavras no mais íntimo, no mais profundo do teu coração, para que você venha escapar da ira do juízo eterno, para que você venha ter comunhão com o cabeça da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus e que também roga por nós, pede a Deus, intercede por nós. É a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós devemos temor. Então, irmãos, disponibiliza teu coração. Você está parado, você não tem feito nada, eu também não tenho feito nada. Não há temor em nós e nem obediência aos ensinamentos de Deus. Então, o Senhor está dizendo para nós hoje, nesse momento, levante-se. É hora de levantar e marchar. É hora de levantar e pedir a Deus que Ele coloque o temor no nosso coração, respeito, obediência à sua palavra, para que naquele grande dia nós possamos ouvir palavras boas daquele que tem nos dado tanto ensinamento, daquele que tem nos ensinado inúmeras vezes, daquele que até agora, esse exato momento, tem tido muita paciência conosco, tem derramado sobre a minha vida e a tua vida as suas longanimidades, tem permitido que eu e você estivéssemos aqui com vida, eu para pregar essa palavra e você para ouvir esses ensinamentos, vinda da parte do Senhor. Então, meus irmãos, que haja temor no nosso coração, que haja obediência no nosso coração. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e